No vídeo de hoje eu queria trazer para vocês uma ferramenta de inteligência artificial que tem transformado os meus textos e tem deixado eles de uma maneira muito mais visual e muito mais atrativa para os meus leitores. Para quem não sabe, eu escrevo uma newsletter semanalmente falando do Smart Lean Business, que nada mais é do que um conceito de deixar a sua empresa de uma maneira muito mais enxuta e inteligente através da tecnologia, seja inteligência artificial, automação, sistema low code ou no code. Então, semanalmente eu escrevo essa newsletter, eu uso o Obsidian para escrever toda essa newsletter, só que ela ficava de uma maneira muito textual. Então foi que eu descobri essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês e que deixa o texto de uma maneira muito mais elegante, com elementos visuais, com infográficos, e isso feito de uma maneira muito rápida, em questões de segundos, a gente já consegue transformar a maneira visual desse nosso texto. Vamos para a minha tela que eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Essa ferramenta é o Napkin.ai. Quando você entra no site, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, você vem aqui e clica em Get Napkin Free. Nesse momento, a ferramenta está em fase beta e ela está totalmente gratuita, então dá para você usar diversas vezes para fazer diversos arquivos e você não é cobrado nada por isso. A partir do momento que você entra na ferramenta, ele vai te dar duas opções. Ou você começa a partir de um texto, a partir de um conteúdo que você já tem, ou você pega e você consegue gerar um texto a partir de uma inteligência artificial que tem dentro dele. No caso aqui, como a intenção é ensinar como que a ferramenta funciona, eu vou partir de um texto pronto. A partir do momento que eu clico, ele vai pedir para que eu cole esse texto aqui. Eu já tenho um Ctrl C aqui no meu arquivo, eu vou dar o Ctrl V e ele vai trazer o texto aqui para a tela. A partir do momento que você entra, você vai ver um editor de texto comum. Então aqui nós temos o nosso título e toda a descrição daquilo que eu já escrevi para minha newsletter. Aqui no menu do perfil você consegue alterar a cor da tela, né? Então no meu caso aqui é uma folha preta por conta do sistema Dark, mas a gente consegue também deixar ela no modo light. Eu vou deixar no modo escuro que para mim é muito mais fácil. E aqui a ferramenta ela é muito simples, você tem só duas opções, ou de criar um novo arquivo, ou então você consegue navegar pela sua biblioteca de outros arquivos que você já fez. Mas o mais incrível é o que ela faz a partir dos seus textos. Então aqui a gente tem um texto bem completo, de mais de 2.000 palavras, mas ele é totalmente textual, não tem nenhuma imagem, não tem nada que chame atenção ou que faça quebra para você prender a atenção ali do seu leitor. Então o que essa ferramenta faz? Vamos supor que nesse pedaço aqui eu queira incluir um elemento visual. A partir do momento que a inteligência artificial já enxerga que isso daqui é um único parágrafo, aqui no canto ela vai aparecer esse raiozinho. Quando você clica nele, a inteligência artificial ela vai ler esse pedaço do texto e ela vai criar uma imagem que faça sentido, ou pelo menos próximo daquilo que faça sentido com aquilo que ela leu. Então aqui ela já me trouxe a opção aqui exatamente falando da evolução do Smart Lean Business, que é exatamente o que fala no texto acima. E ela traz exatamente na escada que tem uma evolução. Então, partiu do Lean Manufacturing, depois para o Lean Business e aí foi para o Smart Lean Business. Vamos supor que eu não gostei dessa imagem, eu queria uma imagem diferente, ele já traz um menu lateral aqui com diversas opções. Então, se você for ver, tem centenas de opções, você consegue navegar por todas elas e você consegue escolher primeiro aquela imagem que faça mais sentido. Se você for rolar até lá embaixo e você não gostou de nenhuma delas, você ainda tem a opção de clicar nesse Generate More e ele vai gerar mais imagens para você, para realmente você encontrar algo que faça muito sentido. E tem umas muito boas, se você for ver aqui, se você fosse parar para fazer esse tipo de imagem ou para linkar isso, procurar em alguma ferramenta externa, você ia demorar muito tempo e aqui você faz em questões de segundos. Então eu vou pegar um exemplo aqui, que foi mais ou menos a que eu já utilizei na edição dessa newsletter, que foi essa daqui. Então você escolhe o estilo, aqui eu quero esse estilo de funil, e aí no segundo momento ele vai te trazer mais opções de como que vai ser o design daquele estilo que você escolheu. Então tem vários exemplos aqui que você também pode usar, colorido, preto e branco. Aqui não tem o Generate More, mas você já tem opções que realmente já vai fazer sentido para você e também depois você consegue modificar isso de uma maneira muito personalizada. Eu vou pegar um simples aqui que eu gosto, que as coisas sejam de uma maneira muito mais clean. Eu vou pegar esse preto e branco aqui. O mais legal dessa ferramenta é que a partir do momento que você selecionou aquilo, ele está como se fosse um editor de texto e de imagem. Então você consegue fazer qualquer tipo de alteração que você quiser. Tanto no texto aqui de cima, então se por exemplo eu quero que esse texto aqui ele seja em negrito, eu consigo selecionar ele e colocar ele em negrito. Eu consigo também colocar ele em itálico, eu consigo sublinhar, eu consigo fazer qualquer tipo de alteração que um editor de texto comum
consiga fazer também. E o mais legal aqui é que quando você adiciona a imagem, você também consegue alterar ela 100%, de uma forma muito prática. Então vamos supor que aqui nesse texto que eu adicionei evolução para o Smart Lean Business não ficou legal. Então eu consigo pegar e editar exatamente o texto aqui da minha imagem e eu consigo alterar a minha imagem também. Então eu posso alterar a cor dela, eu posso colocar qualquer tipo de elemento, eu consigo fazer qualquer edição que eu quiser naquela imagem. Eu consigo alterar a borda dela, eu consigo fazer diversas alterações na imagem. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Aqui a gente tem exatamente 3 pilares, que é a tríade do Smart Lean Business: mentalidade, tecnologia e pessoas. Eu vou pedir de novo para a inteligência artificial criar uma imagem, um infográfico que faça sentido para mim nesse pedaço. Você vai ver que em questões de segundos aqui ele já faz exatamente aquilo que ele deveria fazer, que é criar uma imagem para esse tipo de situação. Aqui nesse caso, é até legal esse tipo de coisa acontecer. Na minha visão, essa imagem não tem nenhum sentido com aquilo que eu queria que ele criasse. Mas como ele me dá diversas opções, eu vou vir aqui do lado e vou ver realmente uma imagem que faça sentido, como por exemplo, esse pilar aqui. É exatamente isso. O Smart Lean Business, ele é sustentado por exatamente 3 pilares, então aqui eu poderia muito bem utilizar essa imagem. Então aqui mais um exemplo, eu vou criar aqui, eu quero exatamente nesse pedaço, ele já identificou que isso daqui são bullet points, então eu vou colocar aqui, ele já novamente me traz vários tipos de imagem que eu posso adicionar aqui como uma forma visual do meu texto. Então eu vou escolher uma aqui, vou pegar por exemplo essa daqui, ainda no sentido de deixar o estilo dele de uma maneira muito mais clean. E aqui existem outras opções aqui, tem mais 4 opções que a gente consegue utilizar aqui embaixo. Então eu consigo colocar também uma imagem totalmente aleatória, eu posso clicar aqui e ele já me traz esse menuzinho aqui, onde eu consigo escrever aqui alguma coisa. Aqui precisa ser em inglês, ele não tem essa parte traduzida, mas vamos, por exemplo, que eu quero colocar um cachorro aqui, por exemplo. Eu consigo escrever aqui dog e ele vai me trazer aqui uma imagem de um cachorro ou de qualquer coisa, qualquer elemento gráfico que você queira adicionar ali na sua tela. Você consegue também, de uma maneira, desenhar. Então aqui se eu quiser, por exemplo, colocar um símbolo de infinito de uma maneira que eu gostaria de desenhar, eu consigo, e ele também já enxerga algumas possibilidades com inteligência artificial que possa fazer sentido de acordo com aquele desenho que eu fiz. Então aqui, por exemplo, quase chegou perto do símbolo do infinito que eu quis, mas você consegue também outras opções de imagem, você consegue editar elas 100%. Eu também consigo adicionar uma imagem, fazer o anexo de uma imagem. Então, clicando aqui, ele me mostra que são 3 opções para fazer isso. Uma é o upload, onde você clica e você seleciona a imagem que você gostaria. Você consegue também fazer o arrasta e solta. Então, se eu tiver uma imagem em algum lugar que eu quiser arrastar ela para aqui, eu também consigo fazer isso da mesma maneira, ou eu consigo também com Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu estou com algum outro arquivo aberto e quero trazer ele aqui para o Napkin, eu consigo dar um Ctrl+C e a partir disso eu consigo o Ctrl+V aqui e colocar a imagem aqui no lugar. Aqui você também tem a opção de Share, então eu consigo compartilhar esse arquivo com alguma outra pessoa, só preciso colocar o e-mail dela aqui e selecionar se eu quero que ela só veja, que ela veja e comente, que ela possa editar ou que ela possa editar e compartilhar. São essas 4 opções. Então você consegue colocar aqui e a pessoa vai receber no e-mail dela o aviso de que chegou um arquivo do Napkin ali e ela pode fazer o que ela quiser. Você consegue fazer o download do arquivo também em formato de PDF e se você quiser fazer só das imagens, você também consegue. A partir do momento que você seleciona uma imagem, aqui você tem o botãozinho de download e você consegue fazer o download daquela imagem também. Eu vou trazer uma versão completa desse arquivo para vocês verem como que ficou isso na sua edição final. Então aqui está mostrando para vocês a edição número 2 da nossa newsletter, onde a gente tem exatamente o funil que foi criado pelo Napkin Inteligência Artificial. Aqui nós temos exatamente o triângulo falando desse pedaço de mentalidade, tecnologia e pessoas, feito totalmente pela inteligência artificial. E aqui embaixo a gente tem engrenagens. E aqui, por último, um cérebro falando dos desafios do Smart Lean Business. Então, é isso que eu tenho para apresentar para vocês, uma ferramenta muito prática, muito fácil de utilizar, tem me ajudado muito a escrever os meus artigos e também pelo fato dela estar em formato beta, está totalmente gratuita, dá para a gente usar bastante ela. Acredito que eles estão usando em teste, logo ela com certeza vai ser paga, porque é uma ferramenta que tem inúmeras possibilidades, mas enquanto ela está gratuita, acho que a gente pode utilizar ela aí bastante para criar
qualquer tipo de arquivo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, que você compartilhe também com algum empresário ou com alguma outra pessoa que vai se beneficiar dessa ferramenta tão incrível que é o Nepic.ai. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.